o ativismo judicial e o minimalismo judicial e tal, e colocou uma questão de repente, uma ocupação de espaços institucionais de um poder sobre o outro, ali dentro daquele princípio clássico da tripartição dos poderes e tal. E, dentro dessa separação de funções, de atribuições e competências, o ativismo judicial estaria colocado ali na perspectiva do judiciário avançando sobre espaços institucionais de outros poderes, notadamente o poder legislativo ou, muitas vezes, o poder executivo, né? O que a gente vê no dia a dia, tanto mais no nosso dia a dia institucional, é que muito desse ativismo judicial de hoje, nosso, em especial pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que seria a nossa Corte Constitucional, apesar de não desenvolver tão somente essa função, que eu acho que seria o ideal, mas também exerce essa função de Corte Constitucional, a gente percebe esse ativismo nessa direção. E isso, óbvio, dentro de um sistema institucional de divisão de poderes entre órgãos e poderes em si, poderes da República, isso não acontece por acaso, porque se o sistema funcionasse perfeitamente, hermeticamente e de modo harmônico, não haveria esse avanço, não haveria essa invasão de competências, de atribuições, né? E isso acontece, também me parece claro, e também foi colocado por você, pela falta de ocupação por quem de direito, por quem legitimado pela norma constitucional, ou para fazer, ou para normatizar, ou para executar aquela política pública, mas por falta de ocupação do espaço institucional. Pergunto eu, a questão, especificamente quanto ao ativismo judicial, uma das grandes críticas que você levantou, e creio que seja a principal crítica, é a questão da fundamentação adequada, né? A fundamentação adequada, nesse contexto de uma omissão institucional, em que o Poder Judiciário, através aqui do ativismo judicial, tenta suprir essa omissão institucional de outro poder, seja ele o legislativo, seja ele o executivo. Eu queria saber a sua opinião, se essa fundamentação adequada, ela legitimaria esse ativismo judicial, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. A sua pergunta é ótima, e até porque ela é provocativa em várias nuances. Primeira coisa, o ativismo ele vai surgir, e aqui nós precisamos separar muito claramente os dois ativismos que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é a questão do ativismo técnico-processual, que é aquele do papel que o juiz desempenha dentro do processo, que é uma das tendências, que é importante, mas que talvez não seja a principal em termos de análise do próprio exercício do poder pelo Estado. E o segundo ativismo, que é esse institucional, que é esse papel que o Poder Judiciário exerce na suplência, na verdade, do não cumprimento das funções pelos outros poderes do Estado. A grande questão é se uma fundamentação adequada ela serviria para resolver os problemas do sistema e do próprio ativismo. Particularmente, eu acredito que não. Eu acho que ele auxilia, sim, pelo menos ele vai impedir a ocorrência do ativismo mais nefasto que nós vemos nos dias de hoje, que é o juiz fazer o que ele bem entende em determinada medida. Agora, se nós continuarmos com a credulidade no ativismo, nós não vamos atacar os grandes problemas, creio eu, do sistema. Porque, como eu mesmo falei, e reitero, não é um posicionamento só meu, mas de muitos pensadores em sentido análogo, o problema do ativismo é um problema da consequência. E nós precisamos atacar as causas. Tem um debate que precisa ser posto no Brasil, que é a crise da democracia representativa. Ninguém faz nada. Acontecem as coisas no parlamento e ninguém faz absolutamente, não tem uma ação popular proposta contra os atos secretos do Sarney, que é um instrumento que todos nós poderíamos nos valer dele. Nós não percebemos o problema, nós de per si já falamos, o parlamento é ruim, o executivo é ruim, então nós vamos para o poder judiciário. Não. O parlamento ele pode ter suas deficiências, e tem inúmeras que todos nós conhecemos, claro que tem. Mas nós precisamos parar de ficar fazendo manual, contando como que aplica princípios, citando Alexis, Guinter, Habermas, etc., etc., etc.,
e começar a pensar no papel que o próprio Ministério Público tem em redefinir o próprio papel do Parlamento e do Executivo no nosso país. Então, o Ministério Público, creio eu, e não só o Ministério Público, todos nós, cidadãos, nós temos um papel de começar a pensar nos grandes problemas. Obviamente que, dentro do quadro atual, o que nós podemos fazer, processualizando a aplicação do direito, é tentar resolver o quadro nefasto que nós nos encontramos. E aí, advogar uma fundamentação mais adequada, eu acho que é um primeiro passo. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Porque se nós conseguirmos uma fundamentação adequada, nós, do mesmo modo, nós estaremos caminhando para aquilo que eles vêm chamando de juristocracia. Ou seja, a ideia de fazer um governo de juízes. Alguns falam do presidente da Corte Mendes, como se o Supremo Tribunal Federal passasse a poder fazer o que ele bem entende. E aí passa a ser um governo. Tem um caso emblemático, que é aquele caso da biossegurança, que o ministro Gilmar, ele falou que, como eles fizeram uma audiência pública, eles puderam entender como eles bem entenderam. Se você ler os votos, e quem leu os votos pôde perceber, cada ministro, não importa o final que eles chegaram, cada ministro apresentou um entendimento pessoal acerca do caso. Isso é só uma consequência. Então, trabalhar com uma redefinição do papel dessa processualização e buscar uma fundamentação adequada, para mim, é um primeiro passo. É o passo que nós podemos dar na atualidade, no dia a dia, hoje, amanhã vocês podem fazer isso, buscar a defesa de uma fundamentação adequada das decisões. Mas eu acho que isso não resolve o nosso problema institucional. Nós precisamos repensar os grandes problemas que o nosso país tem. E aqui não é um discurso teórico. Nós precisamos fazer alguma coisa para modificar isso. Todos nós precisamos fazer alguma coisa para modificar isso. Não só ficar teorizando isso. Porque eu faço isso do ponto de vista acadêmico, em alguma medida como advogado. Eu penso, por exemplo, quando o Fred fala do problema do STJ, ele coloca muito bem que nós precisamos redimensionar mecanismos para resolver essa litigiosidade coletiva, essa litigiosidade em massa. Tem um bando de técnicas processuais que precisam ser pensadas e talvez aplicadas em nosso país. E não algumas técnicas que só resolvem muitas vezes, ou que são criadas muitas vezes só para resolver o problema dos tribunais superiores. A questão do pensamento de recursos especiais extraordinários para o julgamento, em tese de casos no Supremo Tribunal Federal, eu não vou negar que pode ser uma necessidade atual. E é uma necessidade atual, indiscutível. Mas, se nós formos analisar mais adequadamente esse pensamento, vejam só, eles escolhem um recurso e julga todos, e aquilo fica julgado, e uniformiza. Se fosse fruto de um amplo debate sobre aquela temática, mas às vezes às vezes não. Às vezes eles fazem o que eu, como falei, como o ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, que estava criticando há 3 semanas atrás, que ele foi voto vencido. Um caso, o primeiro que chega no STJ, eles capturam ele, julgam-no, aquilo uniformiza o entendimento, e aí, com isso, eles resolvem todos os processos. Será que aquele único caso, o primeiro, ele é fruto do debate mais adequado? Ele vai gerar uma fundamentação mais adequada? Sinceramente, eu tenho dúvidas. Mas aqui, creio eu, e eu coloco esse problema para todos nós, porque todos nós precisamos, pelo menos, perceber o problema. O que me causa algum descontentamento é o fato de muitos não perceberem e encher a boca para falar do ativismo como a chave para todos os sistemas. Não nego que, em algumas situações,